Hello, people! Como vocês estão? Bom, iniciando mais um episódio aqui do YalabaCast, e um prazer sempre poder construir e entregar novos conhecimentos e estar sempre aqui com pessoas super especiais que também vão contribuir com vocês, com a sua jornada, com as suas experiências, com as suas expertise. E antes de eu colocar para você quem é a nossa convidada especial aqui na data de hoje, eu quero pedir para você ir no nosso canal no YouTube se inscrever. Curte, comenta e compartilha os episódios também, porque é muito importante saber o que vocês estão achando dos episódios que a gente tem colocado no canal. E para quem é daquela turma que gosta mais de ouvir, né, que gosta das plataformas de streaming, a gente está no Spotify e também na Apple Podcasts, que lá é só você seguir. E não esqueça de distribuir estrelinhas pra gente também, porque é importante a gente saber como os nossos episódios estão soando aí pra vocês, tá bom? E agora, eu quero colocar aqui para que vocês conheçam a convidada super especial que está aqui comigo, que é a Sheila, que atua hoje como líder, né, na área de CX na Madeira, e a qual eu tive uma honra de conhecer, estando juntas aí na comunidade Negras na CX. Então, seja bem-vinda, Sheila, eu tô feliz de ter aqui você comigo. Obrigada, Yalabá, boa tarde, tudo bem com vocês? Obrigada pelo convite. Estamos aí, né? Estamos aí. Sheila, para a gente poder começar e a turma também poder conhecer um pouquinho mais, eu também vou aproveitar para conhecer cada vez mais aqui da Sheila. Fala pra gente o seu start, né? Você fez uma formação acadêmica em administração e hoje você trabalha como head, né? Como líder ali na área de CX, numa empresa que é referência, porque quem de repente nunca deu uma pesquisada, deu um Google ali e que deu lá algum link para algum móvel que não deu o site do Madeira, que é então uma empresa grande referência. Mas eu queria saber, inicialmente, né, a escolha pelo curso de administração e depois para a gente entender um pouquinho do envolvimento da sua jornada para que você pudesse sair ali nesse ponto de relacionamento com o cliente. Sim. Bom, eu fiz o curso de administração por gostar de pessoas, ainda sem definição exatamente em qual área seguir, porque na administração a gente tem um leque muito grande, né, de áreas que a gente consegue atuar. E iniciei minha jornada numa corretora de câmbio muito voltado para o atendimento e o CX, né? Então, comecei lá no relacionamento com o cliente, no atendimento numa corretora de câmbio e me apaixonei por essa área, onde eu comecei a atuar pensando muito em clientes, né? E posteriormente fui galgando aí novos cargos e desafios até chegar em head e liderar pessoas. Fiz processos gerenciais, né, uma segunda graduação, muito voltado para processos e procedimentos das empresas, mas sempre não deixando de lado os clientes, né, e as pessoas com que eu liderava e que estavam ao meu redor. E nesse período, né, essa jornada que você teve de desenvolvimento ali da administração, e nessa parte de câmbio, você já começou a ter essa atuação de relacionamento com o cliente, você teve jornada por vários segmentos, como é que foi essa transição? Quais foram as suas experiências? Foi sempre na linha do atendimento, sempre na linha do CX? Como é que desenrolou esse encaminhar da Sheila até esse momento atual que ela está vivendo? Sim. É muito operacional no meu início, né? Mas aí eu comecei a pesquisar outras linhas estratégicas para que a gente consiga oferecer uma melhor experiência para o cliente. Aí, dentro do meu operacional, eu atuei muito com melhoria contínua, comecei a atuar também com a questão de comercial, a questão também de saque, do atendimento, então o pré e o pós-vendas também. E aí aumentei meu leque para pensar muito mais estrategicamente e me incluir na jornada como um todo do cliente. Então, gostei bastante. E me apaixonei, gosto dessa área desde quando eu iniciei, que eu falo que é uma área que eu escolhi, né? É algo que eu, quanto administradora, poderia ir para outras áreas, mas essa área foi a que eu escolhi, que me apaixonei. Então, todas as áreas dentro do CX, desde do pré, pós-vendas e a intermediação com o cliente e com pessoas, foi a minha jornada. E quais foram os segmentos, né, que você atuou nessas áreas? Quais foram os segmentos que você passou? Sim. Desde a corretora de câmbio para cá, eu já atuei em empresas de call center, né?
Aí depois eu fui para uma grande seguradora, né, a Porto Seguro, onde fiquei quase 2 anos lá dentro da Porto. Então, atuei com varejo, com serviço, comércio. Então, todas essas áreas, né, tem uma particularidade para tratar com o cliente. E eu gostei de estar atuando tanto no serviço, né, da Porto Seguro. Agora eu estou no varejo, com madeira. Então, é algo que eu gosto bastante de fazer e sempre transitar em várias áreas, vários segmentos para mim aprender cada vez mais. Uhum. E essa sua jornada, nessa sua transição de segmentos, ela é boa até aqui para a gente poder exemplificar para quem está acompanhando de que essa parte, né, de gestão sobre o CX, sobre a experiência do cliente, até porque o cliente ele está em todos os segmentos, em todos os nichos, porque a gente pode sempre falar sobre isso, mas ainda assim as pessoas acreditam que não, que às vezes a experiência do cliente é para determinados tipos de serviço, que é para determinados portes de empresa, mas que é cabível a qualquer segmento, a qualquer porte, ou seja, você falou de seguradora, você falou de uma área de câmbio, você falou de um varejista, enfim, existem N possibilidades em que há essa aplicabilidade e que tem um retorno que acontece. Com certeza, com certeza. O cliente ele está em todo lugar. O cliente é o bem mais precioso que uma empresa possa ter. Nós somos clientes, então, claro que com a sua particularidade, a sua característica, mas em qualquer ramo de atividade, a experiência do cliente ela precisa ser vista de uma maneira primordial para conquistar novos resultados, receitas e etc. Exatamente. Porque quando a gente tem essa entrega, né, de construção junto a eles, como você mencionou, a gente tem essa conquista de resultado, essa rentabilidade, essa periodicidade de relacionamento acaba sendo sempre ativa, né? O engajamento da pessoa ali envolvida. E nesse período das jornadas, né, como você colocou, que teve todo esse desenvolvimento para uma parte até estratégica, onde você foi visualizando essa questão processual e etc., sempre, em que momento que foi o start para você ter o passo para a liderança? Você sempre atuou como líder nessas áreas. Como é que foi essa construção? Porque tem a gente já sabe que já tem um público aqui do canal que acompanha muito essa questão para crescimento, desenvolvimento, então a gente sempre toca um pouco nesse ponto de carreira também. Como é que foi esse desenvolvimento, esse crescimento para a Sheila até ter a primeira liderança ali assumida? Quais foram os desafios também? Porque a gente também está falando para a parte de desafio, porque não é tudo um mar de rosa, né? O que foi de enfrentamento? Se de repente foram sempre universos que você falou, por exemplo, da parte de câmbio, né? É uma empresa, são empresas e mercados geralmente que é um público, é um envolvimento, pessoas ali do gênero muito masculino. Sim. Então, como é que foi você como mulher tá ali no meio, com uma mulher preta também está ali no meio e ir alçando esses passos? Conta pra gente. Realmente não foi fácil, não é fácil, né? É uma trajetória muito árdua, mas que eu me orgulho muito, né, de hoje ocupar a cadeira que eu ocupo. Digo para você que eu sempre tracei estratégias, né, na minha vida profissional. Então, sempre onde eu via que existiam possibilidades de eu mostrar o meu desenvolvimento, possibilidades de eu mostrar o quanto que eu sou especialista naquele assunto, eu fazia estrategicamente, né, para as pessoas chaves começarem a me ver com outros olhos, né? Quando eu decidi ser líder, foi quando eu tinha muitas ideias e eu era podada, né? Por ser mulher preta e por estar no cargo mais operacional. Aí eu comecei a traçar estratégias, eu comecei a mostrar projetos, né? Para lideranças aonde que eu poderia conseguir ser vista de uma maneira diferente. E aí fui ganhando novos espaços, né? E novos lugares de falas dentro da empresa. Trazendo resultados, sim, né, para todas as empresas em que eu passei, resultados positivos e mostrando o quanto que eles poderiam me usar da melhor maneira possível. Então, foi aí que eu fui conseguindo esses cargos, né? Sim. Não foi fácil, como mulher preta, mas a gente traçando estratégias e identificando os momentos-chave e as pessoas-chave que a gente precisa para a gente conseguir se desenvolver e mostrar o nosso valor, eu acho que foi dessa forma que eu consegui chegar onde eu estou. E muito bom, assim, no ponto que você tocou, que você falou assim, eu decidi ser líder, né? Ou seja, foi uma decisão que você tomou. E quando você tomou essa decisão, por exemplo, por vezes, o que a gente ouve-se muito falar é que, mas é difícil eu conseguir me expor e me colocar, né, colocar a competência que eu tenho ou realmente sugerir ideias, novas possibilidades do que pode ser feito, porque a minha própria liderança poda.
Você teve esse tipo de enfrentamento também em algumas coisas? Se teve, como é que foi para desvencilhar? Como é que você lidou com isso, né? Como é que você conduziu essa parte? Sim, tive essa poda, sim, né, da liderança, na maioria das vezes o homem branco que já tem uma posição mais confortável, então ele se sentia muito inseguro, né, com o meu preparo profissional, e a forma que eu lidei para podar foi mostrando muitos dados e os números, o quanto que o que eu estava propondo para a empresa ia trazer significativamente, né? A gente entende que empresas é receita, né? Empresas precisa lidar com pessoas, sim, mas quando a gente chega no CEO, né, no presidente da empresa, na maioria das vezes a gente precisa entregar a receita para a gente ser vista como uma profissional que faz diferença. Então, trazer para eles os ganhos dos meus projetos, trazer para eles o quanto que algo que eu estava propondo iria trazer de benefício para a empresa, foi uma das estratégias que eu consegui alcançar e ter aí os cargos de liderança. E quando você teve esse desenvolvimento, esse crescimento, você já estava uma faixa etária, tipo assim, foi muito no início da sua trajetória? Já foi no período mais avançado? Olha, desde quando eu iniciei, a partir do momento que eu virei analista, né, que aí eu já tive uma visão de analista e não mais de assistente, eu vi que dava para ir além. Né? Então, eu saí da corretora de câmbio como uma analista, né, de uma fintech, aí fui para cargos já de liderança, passei para supervisor em outra empresa de call center, que foi um desafio muito grande na questão de pessoas, né, lidar muito com pessoas de vários diferentes tipos. Tracei muitas estratégias onde a gente conseguiu fazer retenção de pessoas, diminuição de turnover e etc. E aí consegui cargos de destaque nessa empresa de call center. Fui para a empresa, a Porto Seguro, né, que é uma grande seguradora, com cargo de liderança, para mim trazer a digitalização para a empresa. Uma empresa estritamente tradicional, né, de muitos anos de mercado, precisava entrar no digital porque estávamos numa pandemia e os clientes não tinham mais condições de ir pessoalmente para resolver um problema dentro de um dos postos da Porto. Então, a gente trouxe um atendimento mais digital para eles. Sempre com estratégias, mostrando qual que iria ser o ganho. Então, foi aí que eu era vista e foi aí que eu fui ganhando os novos desafios e novos espaços. E isso é muito bom, né, Oxília? Porque, assim, por vezes as pessoas acreditam que a oportunidade vai vir até ela. Né? É como se fosse, assim, a visão e o papel de quem está acima de mim me conduzir, me proporcionar uma nova possibilidade, né? Pensa-se muito assim, mas pelo menos eu acredito que da grande maioria, né, que a gente tocou nesse ponto de liderança aqui, acredito que todos que passaram, a gente sinalizou e sinalizaram justamente nesse sentido. Falou, bom, eu me posicionei como querendo ter uma nova oportunidade, eu decidi realmente que eu queria ter uma nova oportunidade e utilizando justamente nessa vertente. Eu vi o que era possível a gente construir de mudança, eu vi o que era possível eu entregar, eu vi o que era possível somar ali dentro e eu mostrando e apresentando isso que a oportunidade acabou acontecendo. Sim. Que é o que você também tá sinalizando aqui. Isso também foi uma parte do que aconteceu comigo, foi que eu falei assim, eu também foi uma oportunidade que eu criei, até então não existia, era uma tendente também e fui atrás dessa oportunidade ali para a liderança. E dentro já dessa área, por exemplo, você sinalizou alguns pontos de benefícios que você construiu já ali dentro como líder, e que eu acredito que é muito importante também de falar sobre essa parte da liderança, porque a gente, como a gente fala aqui sobre pessoas na centralidade dos negócios, a gente fala não só do cliente na ponta final, como principalmente também esse relacionamento líder-colaborador. Sim. Que, para mim, né, e aí eu queria que você trouxesse a sua visão, já que você teve esse papel e trabalhando por vários segmentos, então a gente sabe que a cultura é diferente, as pessoas que estão envolvidas ali é diferente, mas que, para que a gente consiga ter esse aspecto afetado positivamente lá fora com o cliente, a gente precisa ter essa base e essa construção interna muito forte. Sim. A gente precisa ter o time ali envolvido, o time compreendendo realmente dos daquilo que você está direcionando, orientando. Como que foi, né, para Sheila ali, não é que seja uma receita de sucesso, tá, gente? Uma fórmula aqui que ela vai falar, que vai traçar, que a gente vai seguir. Mas é dando uma diretriz, uma expertise de vivência. Essa construção para que pudesse ter esse encaminhamento e esse desenvolvimento positivo do time para poder alcançar os resultados, que a gente vai falar um pouquinho mais, né, dos resultados mais para frente de métricas, mas esses números
tanto que te deram novas oportunidades. Sim. Foi pelos resultados que você apresentou. Para mim, o engajamento da equipe é algo primordial, né? Eu trazer a minha equipe para jogar junto comigo esse jogo faz muito sentido. Eu gosto muito de ser transparente com eles, de mostrar o contexto das coisas, né? Quando a gente recebe alguma diretriz da empresa, para a gente descer para a equipe, às vezes a gente tem que mudar um pouco a forma de descer e de apresentar para eles, porque enquanto eles não entendem, eles não compram. Né? Então, para comprar a minha ideia, eles precisam entender, eles precisam ter contexto, eles precisam saber que cada pessoa faz diferença, sim, dentro da empresa. Não é só um número, é um número que no contexto final a gente consegue o resultado almejado. Então, eu trago muito transparência, contexto, né, para a equipe, para mim conseguir com que eles engajem, eles entram nesse jogo comigo para a gente ganhar. E até tê-los no envolvimento Sim. ali, e eu acredito que no compartilhamento das metas, do que está se buscando, de como vai ser alcançado aquilo, até para que eles tenham essa possibilidade de participação. Sim. E há também um acompanhamento todo de performance do time, onde tem todo o envolvimento. Também tem essa troca de como isso está sendo feito dentro da equipe, como é que você lida, né, internamente, porque a gente tem ali, né, aquele resultado da área, mas é a performance também do colaborador. Como Sim. liderança, você enxerga isso ou como você vê uma aplicabilidade disso dentro do negócio? Sim. Depois da pandemia, a gente teve um desafio do home office, né? E aplicar a performance e o acompanhamento no home office é extremamente desafiador, né? Mas é algo que eu consegui fazer e hoje eu tenho uma equipe de home office onde a gente atua com confiança, né, com transparência. Então, a gente traz, né, para a equipe o que a gente precisa que se entregue, a gente acompanha que seja por daily, por weeklies, né, semanal, e a gente vai traçando os pontos de melhoria, os pontos de oportunidade, e parabenizando as pessoas que deram muito bem, né, que se destacaram. Então, o home office, trazer ele mais para perto é bem desafiador, mas hoje a gente consegue, né, com as ferramentas aí de comunicação, para que a equipe se sinta mais parte da equipe e da empresa também. Sim, na participação, né? De Sim. estar ali envolvido. E até às vezes, pelo fato da pessoa estar de home, Sim. né? Para não perder essa ligação, não perder a liga, né? Exato. Vamos dizer assim, né? Exato. Não perder a liga e aí acabar prejudicando ou atrapalhando o resultado final, que é o que todo mundo deseja ali. Porque você, como desafio da liderança tal, você tem um resultado para alcançar que vai juntar com toda a corporação, que é o número final que todo mundo tem para construir. E nessa questão hoje, né, que você está dentro da parte de CX ali especificamente, como é a atuação, né, ou desenvolvimento dessa experiência do cliente hoje para uma empresa que é varejista? Porque, por vezes, eu vejo muitas pessoas, às vezes, falando, mas é só varejista, é só uma venda de produto. Como é que eu vou conseguir focar numa experiência? Como é que eu vou conseguir focar para ter uma retenção? Como é que vocês encaram e lidam com esse desafio? Como é que é feito essa condução para que vocês tenham esse resultado positivo ali, sendo uma varejista? Sim. Né? E, tipo assim, porque a gente não está falando de um produto também, às vezes, basiquinho. A gente está falando de produtos que Sim. são, até às vezes, de um ticket mais elevado. Mas ainda assim você consegue promover e trazer uma retenção positiva das pessoas. Sim. O varejo é extremamente complicado, né? É complicado porque a gente tem vários pontos de experiência com o cliente dentro do varejo. Hoje, lá na Madeira, a gente trabalha muito a questão do transporte, a gente tem a questão também de entrega com prazo, com qualidade, temos também a questão do cliente se sentir e entender o que está acontecendo, né, com o produto dele. Hoje, a venda de e-commerce, existe clientes que fazem compra, né, e precisam cada vez mais daquele retorno imediato, né? Nossa geração é muito imediatista e o e-commerce ainda sofre por questão de transporte, etc., né? nessa entrega mais imediata. Então, a estrutura que a gente traz bastante dentro da Madeira é sempre trazer para o cliente uma experiência agradável, aonde ele se sinta livre para entrar em contato com a Madeira por vários canais de atendimento, para que a gente mostre para ele o que está acontecendo com o produto dele, para que ele tenha uma venda tranquila, flexível e uma experiência bem mais acessível, né, de acordo com o que ele comprou, com o que ele está esperando.
E vocês dão os starts, assim, iniciais desse pós-compra, né, depois da compra realizada, ou vocês aguardam, né, primeiro um contato com o cliente, vocês já dão isso antes do cliente mesmo entrar em contato, vocês já startaram e comunicaram qualquer problema ou qualquer atraso que de repente possa ter acontecido, vocês já fazem isso proativamente? Exato. A gente é muito proativo dentro da Madeira, então quando tem algum problema de atraso de entrega, é feito uma comunicação com ele via WhatsApp. Existe a esteira, né, de comunicação onde o cliente, desde o momento que ele comprou, então todo estágio que passa o produto dele saiu para entrega, emissão de nota fiscal, o cliente está sabendo o que está acontecendo com o produto dele. E se por algum gargalo, né, de entrega, de transporte que a gente tenha, ele é comunicado para saber exatamente o que está acontecendo. E se quiser entrar em contato para a gente passar mais detalhes, a gente passa também. E vocês hoje, o Excelente caminhando agora um pouco para essa parte dos omnichannels, né? Porque a gente vem falando muito sobre isso, porque por vezes as empresas querem se mostrar eficientes demais oferecendo muitos canais e depois acabam não atendendo com qualidade nenhum deles, ou por vezes peca por não ter. E essa gestão que vocês fazem dos canais, você tem todos eles pulverizados e existem bots, vocês utilizam muito da tecnologia para otimizar até que ponto do processo, em que ponto que entra ali um profissional mesmo para atender, como é que funciona nessa logística? Porque eu acredito que isso é até importante para as pessoas poderem entender, porque a gente vem falando muito sobre essa questão agora da tecnológica, de inteligências artificiais, etc., a gente utilizar isso a favor. Sim. Mas que também vai até algum ponto, porque a gente sempre prefere ali aquela última opção do sempre da atendente, de que em um momento vai ter um ser humano para falar com a gente. Então, de que forma, já que vocês têm toda essa questão proativa, isso acredito que seja por boot, e aí vocês têm uma condução, como é que funciona na operação isso daí na prática? Hoje a multicanalidade já está instaurada dentro da Madeira, né? Então, quando o cliente ele entra em contato no canal de chat, WhatsApp, que seja, existe já um bot para filtrar as informações e direcionar esse cliente para um melhor atendente, né? Um atendente mais especialista do que do assunto que ele está buscando saber. Existe o bot, né? Para a gente saber qual que é o start inicial, né, a motivação desse cliente entrar em contato, mas sim, dentro desses canais existe, né, nossa operação que atende online os clientes, tanto digitalmente quanto por telefone. E nessa entrega que vocês fazem, não sei se tem esse monitoramento, mas nesse ponto de que chega a necessidade de falar com algum atendente, como é que é muito alto, é baixo? Geralmente, tipo, pelas soluções dos bots automatizados, a maioria da demanda é solucionada. Hoje a gente está quase 50%, sabe? 50% eles passam pelo bot e ali mesmo ele já é retido, né? Ele consegue descobrir a informação no bot e a outra 50% ele continua até cair no nosso atendente. Então, a nossa retenção... A ideia é que o bot seja mais efetivo, né? Retenha cada vez mais o cliente, mas hoje a gente está em média de 50% quanto a isso. Entendi. Até para quem está acompanhando, às vezes, para quem não é muito da área, né, de entender a gente falando bot, não sei o que, mas o que é isso? Os bots que a gente fala é quando a gente utiliza a tecnologia para poder otimizar o processo. Então, ao invés de você mandar, provavelmente, quando você manda algum WhatsApp ou você liga para alguma empresa, que aparece aquelas opções para você selecionar, e aí você vai para determinada área, e aí da área você tem umas opções para selecionar qual é o assunto. Isso ali é um bot que a empresa desenvolve para quê? Para ser mais rápido para te atender, para otimizar o processo e para a empresa entra como redução de custo e para você, o cliente, entra como um facilitador e uma coisa de agilidade porque já está preparado. Então, quando a empresa, né, quando a gente fala, por que cai no atendente? Quando todas as opções que ela apresenta ali no bot não responde aquilo que a gente quer resolver. Exato. Né? De repente, ali as opções que ela está falando, mas não é isso que eu quero, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero falar com alguém, preciso falar com alguém. Então, esse é um ponto importante de sempre ter alguém. Sim. Porque eu vejo que já vi em algumas situações que o que veio do ponto de reclamação das pessoas de ter o uso da tecnologia é de quando não tem a opção de falar com alguém. Sim. Porque, assim, a empresa, ela teria que ter uma rastreabilidade ou uma pulverização enorme de boot para conseguir resolver tudo ali pelo boot. Então, assim, vai ter alguma coisa que vai dar problema. Com certeza.
Você não acha? Sim, Porque sim. o que eu já vi de gente, de algumas pesquisas que eu faço, né, às vezes nas redes, para poder entender, porque como eu falo muito de pessoas, então Sim. eu gosto de entender até que ponto, né, a tecnologia ela vai avançar e que a gente segure esse relacionamento direto ali com a pessoa. Só que o ponto que às vezes as pessoas analisam é justamente isso. Falam assim, cara, às vezes eu vou para resolver e eu não tenho opção final de resolver para poder falar com alguém. E aí eu fico sem solução. E às vezes eu tô pessoalmente no local, num canal, que daí eu tenho ferramentas ali para poder resolver uma demanda. Existe um atendente, mas o atendente ele não pode interferir e falar comigo. Por quê? Porque o processo é só pelo totem. Então, esse eu acredito que seja o cuidado que realmente as empresas precisam realmente pensar, porque a tecnologia ela não vai conseguir substituir toda a operação. Você que está lá dentro realmente de uma operação que é grande, qual que é a sua percepção sobre essa questão do uso da tecnologia para essas operações? Não, a tecnologia definitivamente não vai substituir, né, as pessoas. A gente tem processos que fogem, né, da mão do robô e a gente precisa de pessoas para atuar e para resolver. Então, eu acho sim, né, que existem facilitadores, as ferramentas, os bots, mas até um ponto eles conseguem seguir. Passando daquele ponto, a gente precisa das pessoas para manusear, para resolver e para trazer, para continuar a boa experiência do cliente que inicia lá com um bot. Então, realmente, definitivamente, a tecnologia não vai. Não vai. Não vai fluir dessa maneira. E a gente falando um pouquinho sobre métricas aqui, Sheila, a gente sabe que dentro do CX a gente tem uma carteira imensa aí de métricas para serem poder aplicadas dentro das empresas, né? Só que eu acredito que tem muito aquela questão da gente alinhar o que compete, o que cabe para dentro do nosso negócio, porque às vezes as pessoas veem lá um monte de possibilidade de métrica, eu vou colocar isso daqui, mas às vezes não faz tanto sentido. Ou existe alguma outra métrica que é mais básica que ela deveria monitorar, ela não monitora porque ela quer monitorar aquela que está lá em cima. Hoje, quais são as métricas que vocês utilizam, né? Não só de pesquisa, como de KPIs lá para poder dar os resultados? O que são mais assíduos ali de aplicabilidade? Aquela que você, ainda mais como head, que você vai lá e olha, monitora ali praticamente todo dia. A primeira coisa que você olha é esse número. Sim. A gente tem uma premissa dentro da Madeira, e eu também, enquanto profissional, que o cliente ele não pode esperar. Então, a minha métrica de fundamental é SLA de resposta. Então, precisamos ter um SLA de resposta mais rápido, mais assertivo, né, com qualidade também, para diminuir também o nosso contact rate. Né? Aquele recontato, o cliente precisa de ser resolvido no primeiro contato para ele não ficar retornando, porque aí a experiência dele já se torna péssima. Sim. Então, se falando de SLA de resposta, diminuição da taxa de contact rate, e o NPS, as métricas de qualidade também são métricas que inegociáveis, né? Então, a gente precisa ter uma qualidade no trato com o cliente, uma qualidade nas respostas, ser mais assertivo, porque o cliente ele está entrando em contato com a empresa por conta de algum problema, na maioria das vezes, e ele precisa que esse problema seja resolvido com o menor tempo e com maior qualidade. Eu amei essa resposta, gente, porque eu falo que, para mim, a eficiência da empresa, primeiro, né? Que a gente já tem que operar e focar para entregar para o cliente aquilo que ele veio buscar com a gente. Sim. Esse é o primeiro ponto, né? Então, eu vou lá, de repente, eu quero buscar a minha área de serviço dos sonhos, né? Então, vou lá, pesquiso, olho lá aqueles móveis maravilhosos, que por sinal tem, compro, e você fica naquela expectativa. Então, pensa se algo não acontece que frustra. Então, quando a gente vai entrar em contato, né, quando eu vou entrar em contato com a empresa, o mínimo, né, o que a gente vai esperar e vai desejar é que tenha um tempo ágil, realmente, para poder ter aquela resposta, que eu tenha a resposta, de repente, no primeiro contato, porque daí até vale aqui poder explicar pra galera que essa questão da resolução no primeiro contato, a empresa, gente, está preocupada de que, se eu liguei a primeira vez, não é a Sheila que vai me atender, no caso, não é a Sheila, né, mas liguei pra Sheila para poder fazer algum questionamento. É na hora que eu liguei, a Sheila me dá a resposta daquilo que eu fui buscar. Não é a Sheila, eu preciso ver, não é da minha área. Eu preciso ver com outro setor. Não é responsabilidade aqui. Isso não é mais aceitável. Sim, exato. Isso não tem mais que acontecer. Não tem. E aí, esse deve ser o foco principal e o foco inicial. E essas taxas que vocês acompanham, como é que vem sendo, assim, essa evolução sobre essa progressão? Porque eu acredito que vem não só da eficiência pelo monitoramento, mas eficiência pelo time que entra uma ação sua e demais lideranças. Como é que é feita essa administração para esses alcances de resultado? Existe um painel, né, onde é acompanhado pela liderança, né, diariamente, semanalmente a gente fala que é a reunião de ajustar os parafusos, né, aonde que está
desviando aí, a gente começa a se ajustar. A Madeira, ela passou por um processo de terceirização de assuntos de primeiro níveis, né? Então, quando a gente faz essa terceirização, a gente precisa levar também para a empresa que está prestando o serviço o quanto isso é importante para a gente. O que seria esses primeiros níveis? Seria o quê? Primeiro nível é resposta de entrega, né? Quando vai ser entregue? Então, é assunto simples, Sim. né? Que a gente resolve no primeiro contato. Então, esses tipos de assuntos a gente terceirizou. É uma empresa que presta para a gente. Então, a mesma qualidade, o mesmo tempo de resposta e SLA precisa ser feito por eles também. Então, a gente tem alguns assuntos de primeiro nível, que é prazo de entrega, dados cadastrais, que a terceira, né, na maioria das vezes faz. E assuntos de segundo nível é internamente dentro da empresa, com os mesmos indicadores muito focados na resposta, no primeiro contato, na resolução e na qualidade também. Bom, muito bom. E é nessa avaliação, né, nessa evolução que vocês tiveram, né? Essa terceirização, ela sempre foi ou não? Não, ela vem de pouco tempo? Vai fazer um ano. A gente está um fazendo ano. faseado aos poucos, com alguns assuntos, para que nem o cliente sinta, nem internamente dentro da empresa. Sei. E aí é uma parte operacional, né? Sim, base operacional. é base. E é tudo remoto também. Ou existe um espaço da empresa em um determinado local que tem uma administração ou não? Isso é remoto? Nós temos 2 empresas terceirizadas, que elas são presencial e internamente na Madeira é remoto. Então, as empresas terceirizadas são presenciais e interno, os assuntos de segundo nível é remoto. Legal. E aí vocês já tiveram alguma percepção de evolução ou não de resultado depois que teve essa terceirização? Isso afetou em algo que você já tem observado e tenha que ter tido um ajuste? Qual foi o impacto que vocês sentiram quando tiveram essas mudanças? Sim. No início foi muito desafiador, né? A empresa entender o que nós precisávamos, né? No início, trazer a cultura da empresa para dentro da terceirização também, né? Para a empresa terceirizada, para ser um braço da Madeira e não uma empresa à parte. Então, Sim. o cliente precisa entender que ele está falando com o mesmo cliente, com o mesmo atendente, se for dentro ou fora da Madeira. No início foi bem desafiador, os nossos indicadores, né, não estavam em linha com o que esperávamos, mas aí nós fizemos ajustes, a gente aplicou bastante treinamento, melhorias, né, dentro da empresa terceirizada e na Madeira também. Hoje, posso te dizer que 90% do que a gente esperava já está sendo entregue pela empresa terceirizada. Então, foi difícil, mas hoje está bem mais tranquilo. E isso também, até sinalizando pelo ponto da dificuldade, acredito que vale a gente ressaltar, porque vem muito pelo lado da liderança, por vezes, dependendo dos processos, ou dependendo do que dessa questão de conseguir delegar e passar para que outra pessoa, ainda mais para um terceiro. Exato. Que é uma outra empresa, né, uma pessoa que está lá fora, que vocês, né, como você bem sinalizou, a gente teve a preocupação de acompanhar, saber se alinhar para que compreendesse a nossa cultura, porque é aquilo. Estrategicamente, porque aqui, né, a gente está falando um pouco mais de estratégia de negócios, né? Então, ou seja, por opção interna, a empresa ela vai fazer esse tipo de análise. Poxa, até que ponto vale eu terceirizar um tipo de serviço, porque eu reduzo o custo para poder ter uma margem aqui maior, etc. Mas só que eu preciso prezar para uma manutenção de qualidade. Sim. Então eu faço essa estratégia interna, mas quem está lá fora, por exemplo, se eu mandar a mensagem, o cliente tem eu não vou a mesma experiência. Então, essa realmente, eu acredito que seja uma preocupação que deva ser mantida, e principalmente quando a gente fala de terceiro. Sim. Porque, principalmente, o terceiro é muito mais além o monitoramento que você tem que fazer do que do seu pessoal interno, até pelo N problemas que de repente pode acarretar. Com certeza. Que felizmente não aconteceu, não teve nenhum tipo de percalço, realmente você tendo fluidez nesse processo de ajuste. Sim, foi bem tranquilo. Foi, assim, foi difícil, né? Mas, assim, foi algo de 3, 4 meses para acertar, para a gente ajustar. A gente tem uma equipe maravilhosa de qualidade, de treinamento internamente, que foi muito a fundo, mostrando para eles o que a gente precisava. Então, hoje tá bem mais tranquilo, a gente está em linha, assim, o atendimento de primeiro nível tá show de bola, assim. Tá dando a entrega que vocês almejam. Que a gente precisava, com certeza. Só está acontecendo porque vocês tiveram essa preocupação. Porque é como se fosse o colaborador interno que a gente fala, às vezes, dentro das empresas, quando há um questionamento de que o colaborador não está fazendo uma entrega dentro do nível ou daquilo que você esperava.
E aí, por vezes, quando a gente vai analisar e levantar por que isso não está acontecendo, porque não teve esse cuidado de preparação. Sim. Né? Você contratou a pessoa, explicou o que a empresa faz, qual era o setor que ela ia trabalhar e botou a pessoa lá. Ela realmente não vai conseguir ter todo um envolvimento e uma assimilação que foi o que vocês tiveram. Como você sinalizou, poxa, foram 3, 4 meses de trabalho. É como se você estivesse capacitando um funcionário que entrou. Com certeza. É a mesma coisa, ou seja, eu preciso alinhar a cultura, Exato. eu preciso colocar pelo que eu prezo, quais são os meus valores. Sim. Por exemplo, aqui, vocês sinalizaram para eles aqui o que é inegociável. Olha, é o tempo de resposta, a qualidade, não sei o quê. Ou seja, eles precisam estar realmente envolvidos naquilo que vocês entregam para permanecer e prezar pela mesma qualidade aos olhos do cliente e até, por vezes, melhor, mais eficiente. Com certeza. Já que eles vão estar focados numa parte muito específica. Sim, né? Com certeza. E aí, trazendo por essa mudança, né? Porque a gente sabe, para a gente poder atuar por toda essa parte de CX, a gente tem toda uma jornada que a gente precisa, por vezes, né, ter ali desenhada para que as coisas possam fluir. Vocês fazem essa manutenção periódica? Como é que foi essa construção para essa identificação, né, das personas, para vocês poderem construir? Como é que foi o desenvolvimento dessa jornada do cliente ideal? Ou se foi por essa linha que vocês seguiram, como é que vocês mapearam e identificaram esse desenvolvimento? Sim. A jornada do cliente, a gente atua muito em parceria com marketing, se falando de personas, né? Então, a nossa equipe de marketing atua também muito fortemente, trazendo qualquer persona, qual que o script que a gente precisa falar com esse cliente. Então, a gente entende que a jornada do cliente se inicia desde quando ele vê um post patrocinado, né? Até o momento da entrega do produto na casa dele. Então, a gente fala que vendemos sonhos, né? São sonhos que são já aguçados naquela timeline e ele é concretizado quando entrega o produto na casa dele. E aí vocês fazem, né, esse monitoramento, tipo, quais são os impactos ou o que entra para vocês como impacto para que essa jornada seja revisada? Porque a gente sabe que há uma movimentação, uma mudança de comportamento do cliente. Então, o que vocês colocam como fatores que vocês identificam para que essa jornada ela possa ter uma continuidade de mudanças ali periódicas? O NPS, né? NPS é uma métrica que a gente leva para a empresa inteira, né? Ela é nível companhia, né? Então, a gente começa a medir muito o NPS, tanto o transacional como o relacional, para entender qual que é a relação desse cliente também dentro da Madeira. Então, fazemos o estudo do NPS e aí, de acordo com o que vai rodando, com os ciclos que se fecham de NPS, a gente vai ajustando as características desse cliente. Entendi. E você, Sheila, como uma expert, né, do assunto, que já passou por vários segmentos, atuando nessa parte de CX e hoje estando numa parte de uma varejista, obviamente não apenas por você estar lá também liderando o time, mas quais os fatores que você como profissional enxerga que são cruciais para que possa ser, né, para que aconteça um CX de sucesso realmente dentro de uma organização, né? Ou quais os fatores que até você enxerga que lá foram cruciais para que hoje vocês consigam estar alcançando os resultados positivos? O que você, como profissional, né, da área, sinalizaria para quem de repente está começando ou para quem está querendo implementar? O que você colocaria que é um ponto que, olha, isso aqui são coisas que você não tem como abrir mão para que possa ser eficiente e o CX realmente possa funcionar? Que o ROI possa vir, ou, por exemplo, ou que a alta liderança precisa estar envolvida? O que você sinaliza como pontos importantes? Eu gosto muito de trabalhar sempre com os dados, né? Os dados é o novo petróleo. Então, quando a gente tem dados, o que não é medido não pode ser melhorado. Então, a gente precisa ter dados do cliente, daquele cliente que a gente está lidando, dados da nossa equipe, dados da volumetria que entra e que sai, para a gente começar a atuar estrategicamente em todos os pontos da jornada. Então, gosto bastante de trabalhar com dados. Eu acho que é crucial a gente entender os números que está exposto e como que a gente vai trabalhar e atuar em cima desses números para melhorar a experiência do cliente. Tá. E aí, ou seja, todo esse trabalho e esse acompanhamento, monitoramento que vocês fazem, isso é o constantemente ali, diário, semanal, você sempre está ali à frente acompanhando isso,
junto com o time e você tem esse partilhamento de envolvimento junto com eles, como é que vocês conduzem para essa aplicação, essa visão interna, para que o resultado possa realmente fluir? Sim, a gente faz a exposição desses dados, né, sempre para a equipe, para, mais uma vez, eles terem o contexto, eles entenderem o que está acontecendo dentro da companhia. Então, os dados que a gente recebe, o que a gente acompanha, a gente mostra para a nossa equipe diariamente, semanalmente, para ajustar o que tá fora da curva. Então, eles fazem um acompanhamento muito próximo, né? Eu, quanto à equipe, para entender também qual é a saúde da minha equipe. Sim. A gente fala de saúde, health score, né? Health o saúde do cliente, mas eu preciso saber a saúde da minha equipe também, para a gente trabalhar estrategicamente, entregar a melhor experiência para o cliente e ver aonde que são os momentos de ineficiência, né? E eficiência também, para a gente ver onde está mandando bem, onde está tudo ok e para a gente continuar aí, ter benchmarks aí entre equipes para a gente ter um bom resultado. Sim. E a gente deve estar falando bastante aqui da parte do CX, né, da experiência do cliente. Agora a gente falou bastante sobre essa parte de equipe. Internamente lá, vocês também praticam e executam alguma política, algo que seja voltado para a experiência do colaborador? O que vocês têm de aplicabilidade hoje para essa experiência do time, para que possa ir ser entregue com mais excelência e mais eficiência a experiência pro cliente na ponta final? Sim, sim. Dentro da Madeira a gente tem as nossas reuniões mensais, né? Que o pessoal de Pessoas e Cultura traz algum tema específico onde todos os colaboradores participam, né? Conscientização de saúde ou algo do tipo. Muito voltado para a equipe, a gente faz as nossas reciclagens, né? E a gente tem as nossas campanhas motivacionais, onde a equipe se motiva a entregar algo desafiador ou até algo que eles acham que é impossível e, na maioria das vezes, vira possível, né? Para motivar a equipe, tratar eles, para eles se sentirem capazes de fazer o além. E as nossas feedbacks one-on-ones, onde eu trabalho bastante com a equipe, a gente faz dinâmica entre grupos, para a gente sempre engajar e trazer a melhor experiência para eles. Isso até porque não tem como se falar dessa experiência com o cliente se a gente não tratar essa parte interna, né? Eu acredito que é consequência. Sim, né? Se a gente pensar, com certeza. Eu acredito que quando a gente vai focar somente lá na ponta para poder atingir, eu estou comprando e pensar na minha experiência, mas e a pessoa que está operacionalizando? Sim, né? sim. A pessoa que está lá, ou seja, como é que vai ser a entrega dela para o SLA ser controlável, né? Para que ele realmente tenha o esforço dele ali e aquele envolvimento e proatividade para ele resolver realmente o problema num primeiro contato. Porque eu acredito que, por vezes, os resultados que não acontecem é até por essa falta do instigar do investimento que você tem para que isso possa acontecer. Exato. Porque, por vezes, o colaborador, ele... Existem, né, aqueles sim, que reclamam. Existem, mas existem muito mais aqueles que realmente estão ali para poder fazer um pouco além. Exato. Né? Como a gente brinca, tem aqueles que são só do bater ponto, que bate o inicial e final, porque eu estou ali só para executar o que me mandou e ponto. Mas a maior parte, eu acredito que sejam aqueles que estejam para contribuir. Com certeza. E quando você instiga, você vê mais essa entrega. Com certeza. A gente tem rodadas de novos projetos, né, com eles, e é aí que a gente começa a fazer provocações, atribuir muitos cenários, case, para que eles tragam para a gente novas ideias, novos projetos. A gente recebe muita coisa que a gente coloca em prática, que faz muito sentido. Então, aí a pessoa consegue se sentir desenvolvida, desafiada. Então, a gente faz bastante esse tipo de ações. Assim, maravilhoso a gente, né, poder a gente falar, né, dentro com uma liderança, com uma pessoa que é expertise, né, com uma rede de área em que tem ali toda a aplicabilidade real daquilo que é o que a gente realmente valida do que é um CX de verdade, de como as coisas realmente podem funcionar. Então, né, até parabéns por essa construção. E a gente agora navegando um pouquinho, né, dessa parte também de negócio, mas trazendo um outro ponto que até a gente tem um ponto comum de trabalho ali, de a gente estar no mesmo ambiente, que foi onde a gente se conheceu, que é a gente falar um pouco sobre a parte de diversidade, né? Eu sei que você também tem um envolvimento em outros projetos que você tem aí à frente, e aí eu queria, né, inicialmente, que você, nesse ponto que você adentrou o mercado como líder e que foi crescendo, se você sentiu, né, muitas dificuldades ou muitos empecilhos pelo fato de ser, né, não só apenas mulher, mas pelo fato de ser uma mulher preta. Como é que foi lidar, se hoje você ainda sente, né, muito isso, não só dentro da corporação, mas eu digo no mercado como um todo,
ou se hoje, quando sabem qual é a sua função, Sim. de repente, né, tem aquela Sim. coisa do compreender mais. Fala um pouquinho pra gente sobre essa compreensão, porque eu sei que geralmente são abordagens que a gente faz Sim. e que grande parte se identifica com a gente narra Sim. essas histórias ali como exemplo. Sim. A gente já é vista como incapaz de primeiro momento, né? Então, falar sobre diversidade é algo que eu gosto muito, é um propósito meu, porque eu acho que nos dias de hoje a gente precisa empoderar as nossas mulheres pretas, a gente precisa empoderar as nossas meninas que estão aí em transição de carreira, que estão aí entrando na área de CX, mostrar o quanto que somos capazes, sim, né? Nós hoje temos a capacidade de ter uma cadeira de presidência que seja em qualquer empresa. Eu acho que a gente já vem com o estigma de não vamos conseguir e mostrar o quanto isso ao contrário do que pensam, é algo fundamental. Se falando assim, comunidade para mim é a menina dos meus olhos, né? Porque eu acho que juntas somos mais fortes, eu acredito muito nisso, que é muito difícil, a liderança de uma mulher preta, ela é muito solitária, porque quando a gente chega numa mesa para tomada de decisões, o que a gente menos vê, ou nunca vejo, são pessoas iguais a mim, né? Então, estar naquele lugar é um ato de resistência, para mim, para as que vieram antes de mim e para as próximas que estão aí, que vão ocupar essa mesma cadeira que eu. Uhum. E hoje, tipo assim, mas como é que foi no decorrer, além dos empecilhos, dos afrontes, conforme você falou, a gente tem a felicidade de sempre olhar por aqueles que foram abrindo os espaços. Eu acredito que o nosso papel aqui também por essa passagem é a gente entrar como abertura de espaço, facilitando um pouco para as próximas gerações. Pelo menos eu acredito que é o seu objetivo. Até você, por exemplo, que tem filhos, né? Tem filho. Eu não tenho, eu falo que são... Ainda não sei, né? Nunca sabe. Mas não tem. Então eu falo, por exemplo, se eu pensando que as minhas sobrinhas tenham muito menos impacto do que o que eu tive. E o que você coloca, de repente, o Sheila, que é o que você faz além, eu queria que você falasse um pouco dos outros trabalhos que você faz como mentora também, se puder transcorrer um pouco, até porque de repente são coisas que estão abertas, as pessoas por vezes não têm o conhecimento daquilo que existe, de canais de preparação, de informação que vão contribuir para que elas possam se desenvolver, ter um acesso. Antes de você falar sobre especificamente o que você faz, o que a gente participa, no caso eu e a Sheila, que foi lá que eu conheci essa mulher maravilhosa que está aqui contribuindo com a gente, que é na Comunidades Negras CX. E foi na comunidade onde eu também, por mais que eu já estivesse envolvida no mundo dos negócios há muito tempo, uma trajetória corporativa de 17, 18 anos, fui me envolver em N outras vertentes e ter conhecimento de muitas possibilidades, de projetos, de programas que são voltados para as pessoas pretas, que eu nem sequer nunca tive acesso a essa informação. E não é a informação, porque você não teve, que você não buscou. Não, porque muitas das vezes essas informações não chegam. Então, acredito que esse é um ponto muito importante. E aí eu acredito que vale você falar sobre esse projeto, o que você faz, para que as pessoas possam entender, nossa, existe esse canal, poxa, eu consigo ser orientada por lá, eu posso ser mentorada por alguém para me dar essa diretriz. Então fala um pouquinho sobre esse trabalho, já que eu sei que a gente tem essa gama de querer movimentar essas meninas, para botar essas meninas junto com a gente também. Com certeza. Não, a gente tem um trabalho dentro da comunidade preta, que eu falo que é o do Aquilombá, né? Trazer as meninas que às vezes estão perdidas, né, na sua trajetória profissional, ou até mesmo uma mentoria pessoal, para que elas sigam um caminho que na minha época não tinha, né? Foi muito mais difícil, mas hoje dentro da comunidade a gente tem eventos grandiosos, onde a gente consegue se conectar, a gente faz bastante networking. Eu acho que hoje a comunidade cada vez se fortalece mais, ainda precisa de muitas Ialabás aí, né? Muitas Sheilas com a gente. Apresentando aí o quão potente somos nós. Mas dentro da comunidade eu
Hoje eu faço mentoria, né? Tanto né, na Negras na CX quanto na Yuka. Adoro ser mentora, né? E apresentar para as meninas o caminho das pedras, né? Para facilitar muito, Sim. 80%, 70% do caminho delas. Então, hoje a gente tem também vários outros programas que eu participo, né? Hoje eu participo do Líder Negra, eu participo também do Instituto Pactuar, então tem vários outros programas, né? Hoje, o meu nível de participação é mais de liderança, mas a gente tem programas, né, de início de carreira dos Mulheres do Brasil, né, a aceleradora de carreiras, que é incrível também. Então, tem bastante eventos, bastante oportunidades para a gente se inserir no mundo de negócios, para a gente se inserir profissionalmente, para que aquilo que eu disse, aquelas estratégias que eu fiz para entrar onde eu entrei, né, chegar onde eu cheguei. Hoje a gente tem muitas mulheres pretas incríveis falando sobre isso, mentorando e auxiliando sobre isso para que a nossa nova geração, elas conseguem, né, ter um caminho de visibilidade muito mais fácil, né, com menos dor, com menos traumas do que eu. Então, é um propósito de vida, né? Para mim, eu falo que para os meus próximos, em honra a minha ancestralidade, fazer o que eu faço, que faço com muito amor e gosto bastante. E isso é muito importante, é muito bom a gente até falar sobre isso, né? Porque, por vezes, quando a gente fala muito de mentoria, sobre esse quesito, às vezes as pessoas acreditam que é algo assim, que é muito distante, que não é para mim, né? Que é um outro universo, mas que existe justamente essa parte de programas de mentoria que é para auxiliar você nesse início. Sim. No primeiro passo que você quer dar, né? Qual a diretriz, de repente para qual carreira. Eu tenho um perfil para, né? Sou muito comunicativa, sou muito prestativa, ou seja, qual o direcionamento. Sim. E hoje existem todos esses programas para poder auxiliar e dar essa direção. Sim. Por quem? Por mulheres maravilhosas que tiveram lá os seus percalços durante a sua jornada, que passaram por determinadas dores, que tiveram determinados sofrimentos e que hoje visam, né, colocar um pouco de pedra já, né, como a gente fala que é para ir calçando, né, o caminho para que outras pessoas possam vir fazendo com menos facilidade, ou seja, vou chegar até num ponto e depois vai vir alguém que vai continuar. Com certeza. Colocando as pedrinhas pra gente lá no caminho. Então, é importante que as pessoas tenham conhecimento sobre isso, porque eu vejo que ainda é muito difícil, né, que é muito difícil, uma limitação da expansão dessas informações. Exato. E eu não sei você, né, eu queria que você, até se você tem alguma percepção, alguma visão sobre isso, sobre, de repente, por quê, né, que essas informações, de repente, não são tão disseminadas. Por que essas informações, de certa forma, elas não são tão exploradas publicamente de tantos programas, que eu digo até por parte pública mesmo, que existem para o povo preto? Por que isso, de repente, não é tão exposto? Não sei. Sabe? Por que isso não está em tantos canais para que as pessoas realmente tenham acesso? Sim, eu acho que um pouco é querer boicotar a potência de quanto a comunidade negra é. Então, existe sim, né, a intenção de um boicote, propositalmente ou não, né? Mas eu acho também que a gente precisa ter muitas empresas aliadas, né? As grandes empresas é onde leva nossas vozes, né? Então, quando a gente participa de programas que tem empresas de nome, de peso, né? Ali sendo aliada, patrocinando, então já toma uma outra proporção. Então, acho que as empresas, né, precisam sim, se não estão nesse movimento de diversidade e inclusão, elas precisam ou são fadadas ao fracasso, a falir mesmo, né? Então, eu acho que as empresas precisam ter um olhar maior e acho, sim, que existe um certo boicote, porque a potência da comunidade negra ela é muito grande, né? Ela faz muita diferença e eu, quanto mulher negra, as mulheres pretas que eu tenho na minha equipe são as que mais resultado me dão, são as que mais entregas fazem com qualidade. Então, é incrível a nossa capacidade de, quando a gente fala a gente quer, a gente passa barreiras assim inacreditáveis. E isso que você colocou é um fator que eu super concordo. Eu fiz a pergunta até provocativa aí, que eu não imaginava que talvez pudesse ser exatamente o mesmo pensamento que o meu, mas foi uma coisa que eu me peguei pensando realmente nesse sentido. Até quando eu
fui entender e conhecer alguns dados financeiros e econômicos, né? Do quanto o nosso potencial Sim. é grande como consumidores, o quanto nós movimentamos no mercado. Então, pensa, né? Se eu trago muita clareza para grande parte da população, que já é mais a Sim. população do país, para que eles tenham essas informações e que eles, de repente, decidam se só subsidiar entre si. Exato. Eu não posso permitir que isso aconteça. Jamais. Né? O pensamento é isso. Não, isso não pode ser tão claro assim para que seja viável. E até porque nós, como povo, eu acredito que a gente tenha sempre esse olhar Sim. do nós. Sim. Né? Porque como vem aquela questão também do provérbio africano que fala, né? Se você quer ir até mais longe, você Sim. vai acompanhado. E eu acredito Exato. que a gente é muito isso, e isso é naturalmente do povo preto. Sim. A gente não precisa, tipo, se forçar para ser. Exato. Você vê essa naturalidade. Porque eu vejo, tipo assim, da mesma forma, quando eu me vejo aqui, entendeu? Se eu tô aqui hoje apresentando um podcast, né, como um host, me colocando e trazendo sempre, porque eu sempre gosto de trazer essa temática da diversidade para que as pessoas tenham cada vez mais clareza, isso fique cada vez mais evidenciado, eu vejo como um ponto de acesso, de ascensão de pessoas que estão vindo Sim. junto comigo. Sim. Para que também elas possam vir, não só somar comigo trocando, mas que elas possam olhar e ver sobre a possibilidade do que é aquilo. Sim. Então, eu não sei se é essa percepção mesmo, que, por exemplo, quando Sim. eu tô aqui acendendo, é como se outras pessoas estivessem Várias. acendendo junto comigo. Com certeza. Tem várias. Tem uma comunidade incrível aí, de milhares. A gente não tem a noção de quantas pessoas a gente impacta fazendo um trabalho como esse, né? Então, eu acredito bastante sobre isso também. Eu acho que somos um pontinho de luz, né? E que vai contaminar aí positivamente outras pessoas. E que a gente esteja sempre nessa jornada, né? Sim. Porque é o que a gente fala, né? A gente, por vezes, eu não sei se pra você sempre foi claro, sabe, Sheila? Pra mim, realmente foi uma coisa que eu fui me tornando... Não foi nem que fui me tornando, né? A gente, por vezes, sabe o nosso papel. Só que a gente, dependendo do ambiente onde a gente está, a gente sempre escuta de que ficar falando ou utilizando disso, ou é sempre estar reclamando da mesma coisa, ou é utilizar disso para crescer. Então, eram coisas que eu já ouvi. E isso fizeram com que, em determinados momentos, eu não quisesse usar a voz que eu tenho. Sim. Só que, felizmente, estando no ambiente certo, isso para mim ficou claro, de que não. De que além do papel como profissional, né, da área, e você Sim. lá como sua liderança no CX, etc., eu como profissional da área também com a visibilidade, é sim um papel que vem junto atrelado. Sim, com certeza. De trazer, sim, como ponto de representatividade, que sim, tenha que ser falado sobre isso, que sim, mesmo estando aqui, a gente sabe que não é fácil, que a gente passa por olhares tortos, Sim. que a gente passa por pré-julgamentos. Com Isso certeza. acontece, Sim. porque eu me vejo, isso Sim. acontece comigo determinado. Eu me lembro que eu até tive num evento recentemente, na Expo Favela, e o seu Jorge estava lá. E eu sou apaixonada pelo seu Jorge, né? Não só pela voz, mas pela pessoa que ele é, de posicionamento e saber se colocar. E ele até estava falando, ele disse, falando sobre isso, de que em qualquer ambiente que ele vá, ele é só mais um preto. Sim. Até saberem que ele é o seu Jorge. Então, assim, até que ponto, né? Sim. Até quando? Que exato. eu acredito que a questão é essa, tipo, pô, até quando isso? Sabe? Sim. Será que eu mudo a minha percepção só porque então eu sei quem é a pessoa? Entendeu? Mas é um preto com estereótipo como N outros pretos. Exato. Qual que é a diferenciação? Com certeza. Com certeza. E se falando muito sobre essa diferenciação, né, que as empresas fazem, que o mercado corporativo eles fazem, eu costumo dizer que é aquela história, né? Quando o meu crachá entra na frente, tudo muda, né? Você sente diferença? Tipo, Muita. hoje, não, eu sou a head de CX. Sim, você sente que muda a relação? Com certeza. E por vezes você se vê a necessidade de falar para poder mostrar. Exatamente. É aí que eles falam que a gente é arrogante, né? Que eles trazem muito essa questão de que a gente é arrogante. Eu não sou arrogante. Eu sou quem eu sou pelo que eu conquistei e preciso ser respeitada quanto a isso. Exato. Né? Exatamente. E, na verdade, tipo, não é a questão da arrogância, é se posicionando. Se posicionar, com certeza. Porque com sempre certeza. sempre eu acredito que foi muito prático quando a gente sempre abaixou a cabeça. Né? Tipo, na Subserviência, afronta,
né? Sim. Não, aceita, concorda, não cria problema, fica aqui. Sempre foi assim. Sim, sim. E felizmente nós vimos num despertar onde isso não vem acontecendo mais. Ainda temos muitos que passam por isso? Sim. Temos, infelizmente, mas estamos avançando. Exato. Eu, por exemplo, mesmo, eu pegar há 10 anos, talvez, tive situações que eu abaixei a cabeça. Sim. Hoje não mais. Né? Hoje você entra em determinados ambientes, eu sempre entro ali com a posição. Olho muitas vezes no ambiente, se eu olhar num raio de não sei quantos metros, só tem eu de ponto preto. Exato. Mas estou ali, estou lá. entendeu? Plena e erguida, independente dos prédios, porque a gente percebe. Com certeza. Né? Como certeza. até a Patrícia esses dias falou na rede social, a gente sente pela respiração. A respiração perto é diferente. É verdade. É verdade. Outras pessoas não vão entender isso, mas isso é claro. Fala que não é. Quando você tá no ambiente, você sente a respiração da pessoa muda. Sim. E isso é muito dolorido, e doloroso, na verdade, que é ruim quando você trata, né? Por que a gente fala tanto sobre essa questão, né? Por que é necessário a gente falar tanto? Por que a gente permanece tendo que falar tanto? Porque eu sempre digo que quando você envolve qualquer tipo de situação, de pré-julgamento, de julgamentos com outra pessoa, que você esteja falando sobre a identidade dela, é dolorido. Sim. É diferente quando eu trato da personalidade. Sim. Porque a personalidade é o jeito de ser. Às vezes é algo do momento, às vezes é algo que a pessoa consegue mudar e alterar e etc. Então é algo que pode ser ajustado, né? Ou às vezes é o perfil mesmo ali, ponto, você tem a escolha. Sim. De mudar ou não, e você pode, você é arrogante. Você pode querer, de repente, desenvolver para poder ser muito paciente. Você vai desenvolver. São coisas desenvolvidas. Exato. Agora, quando a gente trata de identidade, que no caso é o nosso caso, não tem que ser mudado. Sim. Então, com certeza. Isso fere. O que eu acredito que as pessoas precisam entender é que isso fere, isso realmente abala as pessoas, principalmente para quem ainda não tiver uma estrutura emocional muito forte, para quem não teve uma base familiar forte que auxiliou para essa construção. Sim. E às vezes uma palavra que você fala para essa pessoa pode acabar com o futuro de uma pessoa. Sim. Com certeza, com certeza. Não, digo para você até mais. Hoje eu tenho um casal de filhos, né? Os meus filhos, eles estudam numa escola particular majoritariamente branca, onde a mensalidade não é baixa, e eles são alunos daquela escola como qualquer outro aluno. Sim. E eu ensino para eles desde o início, desde a hora que saia de casa, que eles não vão ser rebaixados por eles serem de uma cor de pele diferente. Sim. Então, qualquer tipo de dever, obrigação que quem é branco tem, nós também temos. Né? Então, pelos meus filhos mesmo, a minha filha, que é maior, ela já entende bastante coisa, ela não deixa, ela não admite, e isso a gente ensina em casa, desde criança, que ninguém rebaixe ela pela identidade dela. Sim. Porque isso é algo que Deus deu, graças a Deus, que ela tem essa identidade linda, maravilhosa, e ela vai estar em qualquer lugar que ela queira estar. Sim, sim. Então, pelas crianças, é algo que eu já ensino isso para eles, né? Eles já fortalecer essa identidade, esse auto-amor pelo nosso cabelo, pelo nosso tom de pele, para que ninguém ouse a diminuir ela por algo que já é dela, que ela nasceu assim. Exato. Que é a parte que é a nossa identidade, está atrelada à nossa ancestralidade. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Que... E nem queremos que seja diferente. Exato, exato. E até quando as meninas da Maqueda tiveram aqui, a gente falou muito sobre isso, né? Quando a gente tinha essa rejeição mais nova na escola, era aquela questão de, a Sheila mesmo comentou, né? Porque tinha testa muito grande, então era a ideia do disfarçar. Aí eu me lembro que eu falei pra ela, poxa, adolescente tinha vontade muito de afinar o nariz, porque era aquela coisa de falar no nariz. Mas aí foi na hora que eu brinquei e falei assim, mas hoje, se chegarem pra mim, poxa, você... Não quero, querido. Obrigado. Pra mim, isso hoje... Por quê? Porque... Eu acredito que com essa liberdade que a gente tem hoje da exposição, a gente consegue entender que a gente não precisa ser o padrão ou estar replicado daquela outra forma. Sim. E felicidade dos seus filhos de terem realmente essa base, que eu acredito que é o que a gente tem que buscar cada vez mais para todo mundo. Com certeza. Porque aqueles que talvez se perdem, aqueles que não conseguem se manter firme diante das situações, é porque não é todo mundo que talvez tenha... Com certeza. Essa base. Eu falo que eu também tive essa felicidade de ter o meu pai, que foi essa pessoa que... Né, sustentou sempre, que me deu já um nome que vem a ancestralidade na raiz, porque é um nome realmente africano, ou seja, para que eu carregasse isso verdadeiramente. Então, por sorte, a gente teve essas felicidades para poder compreender.
e hoje a gente poder estar Exato. aqui, dentro do que a gente faz, dentro daquilo que a gente entrega, porque eu costumo falar, ô Sheila, a gente que já tá um tempinho aí juntas, já se conhecendo, Sim. vai pra quase um ano, né? Sim, Que a gente já tá dentro da exato. comunidade, e assim, que é muito bom de ver tanta gente crescendo e enriquecendo, porque eu falo pra todo mundo, né? Hoje, fazer o que eu faço, que é atuar com essa parte de relacionamento com o cliente, que eu nem falo sempre que não é nem relacionamento com o cliente, é um relacionamento com pessoas. Sim. E é por isso que eu falo de pessoas no centro dos negócios, porque pra mim são tudo pessoas. Sim. E quando eu trago dessa questão das pessoas, eu falo que intrínseco àquilo que eu faço, né, o meu grande propósito, né, por que tudo isso começou? Porque eu verdadeiramente quero estar em um dia vivendo onde não exista distinção entre as pessoas no tratamento. Sim. Esse é o meu grande objetivo. Com certeza. No meu relacionamento, seja com um time de colaborador, seja com um cliente, que seja, não exista distinção. Eu tô falando de raça, eu tô falando de gênero, eu tô falando de etnia, eu estou falando de status. Sim. Eu não posso avaliar uma pessoa simplesmente pelo status dela, porque se ela me procura, eu estou ali para prestar uma informação, eu estou ali para prestar um atendimento. Então, esse é o meu grande objetivo. Sim. Porque eu acredito que minimamente o que a gente precisa na sociedade é a gente se tratar com respeito. Com certeza. Com certeza. E tudo são pessoas, né? É como você disse, tudo são pessoas e as pessoas merecem respeito, independente. Exato. Exatamente. Então, que a gente siga lutando Sim. com essa construção, para que a gente possa, né, cada vez mais ver essa evolução, para que as coisas realmente possam acontecer. Antes da gente poder finalizar, porque as coisas aqui a gente vai conversando, gente. A conversa engata. Você vê que, ó, vai então um 200, a gente acelera de velocidade de 5, quando a gente vê o negócio já foi num flow absurdo. Verdade. Mas antes de a gente poder ir para as considerações finais, eu gosto muito de entender, Sheila, como a gente passa aqui por pessoas profissionais de diversos segmentos, pessoas que atuam de diversas formas no mercado, a visão das pessoas sobre o que é um relacionamento de sucesso entre cliente e empresa, né? Para Sheila, o que é um relacionamento de sucesso? Bom, relacionamento de sucesso entre cliente e empresa, eu acho que é um relacionamento que precisa ser muito transparente, né? Precisa ser fluido, né? A gente precisa dos clientes. Os erros nas empresas vai acontecer. Né? Então, aquela questão de mandar uma notificação quando atrasa o seu produto, atender o cliente quando ele chega até você para responder no primeiro contato rápido e com qualidade. Então, é isso. Acho que o maior de tudo, né? Isso engloba tudo, o respeito com o cliente. Porque todos nós somos clientes, né? Então, acho que ter um respeito e uma transparência com o seu cliente é a melhor forma de você se relacionar com ele. Arrasou. Arrasou e eu amei o seu conceito, a sua concepção. Sheila, quero te agradecer, tá? Pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui, pelo seu conhecimento. Amei poder conhecer um pouco mais a fundo da sua entrega, a sua construção maravilhosa, sua visão, a sua estratégia sobre os resultados que você vem alcançando pela profissional que você é, mãe, entendeu? Mulher que está aí também engajada para poder a gente ter essa representatividade preta para que as pessoas possam enxergar possibilidades. Então, parabéns pela jornada. Obrigado por estar aqui de coração. Sou feliz por ter você perto da comunidade, por ter a sua amizade e que possa prosperar por muito tempo aí e impactar cada vez mais pessoas. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço imensamente, foi um papo super gostoso. A gente conseguiu trocar bastante ideias e para mim foi ótimo. Sempre que precisar, estamos à disposição. Dizer que Yalabacast tem um futuro brilhante aí pela frente. Eu adorei participar. Obrigada mesmo. Ai, obrigada. Amém. Amém nas palavras da Sheila. E turma que estava acompanhando a gente, eu tenho certeza que vocês também curtiram bastante o episódio. Não esquece de comentar, deixar a opinião de vocês aí. Agradeço a cada um que pôde acompanhar e até a próxima semana em mais um episódio do Yalabacast.